Fala pessoal do Carona do Empreendedor, aqui quem tá falando é o Felipe Macanhão. Dois convidados que estão aqui hoje, vocês já conhecem, a gente já teve aqui o Fred e a Florence, aqui falando num vídeo sobre marketing, um vídeo que foi bem legal. A gente falou principalmente sobre fórmulas, né, para o marketing da empresa. E hoje a gente vai trazer um assunto um pouco diferente. O Fred, como sempre, né, fazendo alguns comentários aí na internet, deixando o pessoal meio louco, assim, meio puto na internet, né? Faz parte. O Fred é o plantador de treta. O Fred é o plantador de treta. Eu acho que... O que seria da sociedade sem uma treta, né? Acho que nesse meio tempo que a gente ficou pensando em gravar, assim, acho que o Fred armou umas 3 tretas, assim. Né? Então tem que aumentar o índice, né? Porque só 3 é pouco. Não, mas, tipo, 3 tretas pesadas no mês, assim, é suficiente, né? O cara quer ficar ganhando Ibope, pô. Mas a treta que foi, só explicando um pouquinho pro pessoal, e que fez a gente querer gravar esse vídeo, foi sobre essas novas gerações, né? Então, o Fred postou um artigo, né, da época, falando sobre uma geração nova e que como a gente precisa se preocupar com essa geração nova e porque eles vão trazer as tendências de mercado, é isso? Sim, basicamente é isso. Só que o pessoal mostrou uma indignação tremenda, não exatamente com isso, né, mas mostrou uma indignação com as gerações novas. Então, acho que teve bastante comentário, principalmente da parte do pessoal que é gestor, sobre uma geração nova que não quer nada com nada, né? A geração do sem teto, do sem carro, do sem emprego, do sem dinheiro. Ou pelo menos é a perspectiva deles do tema, né? Ou pelo menos a perspectiva deles do tema. Então a verdade é o seguinte, que tem uma geração nova que está vindo e é uma geração que tem um comportamento diferente do comportamento que as pessoas mais antigas. Se a gente lembrar, né? Talvez os meus pais, os pais de vocês, talvez os avós até, eles tinham uma característica de buscar segurança, né? Buscar segurança no trabalho, o que eles queriam? Trabalhar a vida inteira numa mesma empresa, ter uma certa segurança, uma estabilidade, Sim. Benefícios. Acho que até foi nessa época onde começaram muito aqueles clubes, né, de empresas. Então, por exemplo, tem a Bosch, tem o clube da Bosch para você ir no final de semana lá. Sim, para você fazer parte da comunidade da empresa e a tua vida girar em torno da empresa, basicamente. Exatamente, para girar em torno da empresa. Então, a verdade é que essa empresa ela era paternalista e, logicamente, ela era dessa maneira porque as pessoas buscavam isso também, buscavam trabalhar a vida inteira numa empresa. Agora, em compensação, eu já estou vendo que a situação está um pouquinho diferente. Eu estou vendo que as pessoas elas não querem ficar mais tanto tempo dentro das empresas. E acho que a principal reclamação, Florence, você tem algum tipo de reclamação com relação a essa nova geração? Então, assim, os valores mudaram, né? A gente estava falando sobre o comportamento e daí você tem uma mudança realmente de valores porque... Não vou dizer que os jovens não valorizam a família, pelo amor de Deus, não é exatamente isso. Mas é que eles só querem saber de sair, só querem saber de beber, pegar todo mundo, balada. Como os valores deles são diferentes, o comportamento muda. Mas qual que é o nosso problema do ponto de vista de gerir, tá? Você tem um tipo de profissional, né, que ele já tem, assim, vontades, objetivos de alcance muito rápido. Então, assim, ele quer chegar na empresa com pouca experiência e com pouca capacidade de entrega, ele já quer sair ganhando bem, ele quer ter uma flexibilidade absurda de horas de trabalho e afins. Então, assim, entra num confronto com as pessoas que eles estão atendendo, tanto dentro da empresa quanto com os meus clientes. No meu caso é uma agência, né? Então, normalmente, os proprietários das empresas são pessoas de 45, 50, 60 anos. Quando você pega alguém que está na faixa dos 20 e poucos e justamente os valores e as ideias são diferentes, até na comunicação isso dá confronto. Porque o meu cliente espera que eu tenha uma agência que funcione, por exemplo, das 8 da manhã até as 6, 7 da tarde, sabe? E eu tenho aquela mesma equipe sempre disponível para poder atender. Uma vez justamente que eles não valorizam essa questão de você ter tipo horário fixo e ceder, não se diz, se comportar dentro de um padrãozinho, começa a gerar conflito. Mas assim, a questão até da flexibilidade de horário no meu segmento de comunicação não é nem tanto o problema. O meu problema hoje é que a sensação é que tem muita informação à disposição e uma baixa capacidade de selecionar qual a informação que ela realmente tem valor, sabe? E fazer algo realmente que transforme e que tenha benefício para o cliente. A sensação que a gente tem é que a gente tem muita gente com muita ambição,
mas não necessariamente, sabe assim, comprometida com prazo, comprometida com entrega, querendo fazer o resultado acontecer. É meio que eles voltaram muito mais pra si. E eu consigo entender o porquê, mas assim, que isso gera atrito e problema, gera. Então, sabe, acho que tem uma fala muito legal sobre isso, e na verdade é o que mais me incomoda, né? Não dessa nova geração, mas talvez de um pensamento de algumas pessoas. Vamos falar em dois casos. Eu vejo muito que o empreendedorismo tem sido uma saída para muitas pessoas que querem enriquecer rápido, querem ter flexibilidade de salário, flexibilidade de horas, não querem ter chefe e acham que o empreendedorismo é a solução para tudo isso. Então eu vejo em muitas palestras, vejo muita gente falando com essa geração mais nova como se o empreendedorismo fosse resolver esse problema, ou se fosse resolver essa necessidade que essas pessoas têm. Inclusive, acho que a coisa que eu fico mais não exatamente da geração, mas a fala que me deixa mais irritado é quando você vai numa palestra e o cara fala pra você: porque essa geração valoriza muito o aprendizado, né? Então, eu já falhei 3 vezes, eu quebrei minha empresa 3 vezes. E quando eu ouço um negócio desse, eu fico pensando, cara, pelo amor de Deus, cara, quem que pode quebrar 3 vezes e quem acha bonito isso e usa isso como propaganda numa palestra? E o pior de tudo é ver as pessoas que estão assistindo a palestra achando legal uma situação dessa, ouvindo... Achar motivador uma coisa dessas. Porque eu penso o seguinte, olha, eu saí de casa, casei com 21 anos. Se eu tivesse quebrado, cara, a gente passava fome. Exatamente. Então assim, quebrei 3 vezes. Porra, é legal ficar passando fome por acaso, ficar fazendo dívida e tudo mais. Então eu nunca pude me dar o luxo de ter uma situação na minha empresa onde eu quebrei. Tá, mas você já... É exatamente o que o Felipe pegou, eu acho, ali. A parte da nova geração querer tudo muito rápido, querer enriquecer rapidamente, não querer ter patrão, certo? Não querer ter horário. Então acho que essa questão do startup foi um ponto que eles fugiram e falaram bem assim, acho que é aqui que eu consigo ganhar dinheiro. E até dentro da própria faculdade hoje existem programas que auxiliam o pessoal a desenvolver startups. Então dentro da própria faculdade, igual eu faço, eu conheço até um colega meu que está desenvolvendo um aplicativo para academia. Ok, isso é um aplicativo que a longo prazo vai te ajudar. Mas, por exemplo, existem aplicativos hoje, por exemplo, de aluguel de goleiro. Eu não sei se a longo prazo isso vai te dar digamos assim, teu lucro vai ser razoavelmente bom a longo prazo, entendeu? Então, hoje a gente tá trabalhando num mundo que as coisas pegam muito rápido. Porém, ao mesmo tempo que elas pegam muito rápido, elas podem ser destruídas. Exatamente. Elas podem ser destruídas muito rápido. Quer dizer, que a gente está numa era de transformações profundas e que a gente precisa, de fato, de um grande número de empresas, um grande número de iniciativas para gerar mais riqueza, mais emprego, enfim. Tudo aquilo que um país precisa para dar certo é um fato. Porém, nessa perspectiva, a gente também precisa se ater que, assim, 7 em cada 10 empresas tradicionais não vão dar certo. Isso é da natureza do sistema econômico. O sistema econômico é autosseletivo, as propostas que entregam valor para a sociedade se mantêm, as propostas que não entregam valor vão à falência. Isso é da natureza do sistema econômico. E no universo das startups, já não é 1 em 7, aliás, já não é 7 em 10, é 95 em 100. Então tudo bem, 1 em cada 100 startups vai para algum lugar, 1 em cada 1000 vai realmente escalar. Só que, de fato, assim, se criou uma propaganda da satisfação imediata, do tipo, não vou ter patrão, vou ganhar dinheiro rápido e tudo mais. Tem uma piada que aparece naquele filme School of Rock, não sei se vocês lembram, que é assim: quem sabe fazer faz, quem não sabe ensina, e quem não sabe ensinar, ensina educação física. Gente, é uma piada, por favor. Ô, louco, mas fazendo isso com educação física ainda? Você não Eu vou ficar puto treta? Agora. Justamente. Flores, saia. Flores, saia. Vai embora. A piada justamente acontece por quê? Porque pra você prender uma pessoa que seja muito disruptiva dentro da universidade, é muito difícil. Você pegar bons professores, no sentido de bons profissionais da área, eles valem muito. E por eles valerem muito, eles tendem a não cumprir os horários de uma faculdade normal. Então, assim, os melhores publicitários, eles estão dando aula
Não estão. Justamente, os maiores diretores, vamos falar aqui de Curitiba, tá? Os maiores diretores de arte, os maiores diretores de criação, os maiores produtores de mídia, eles não querem fazer isso. Então, assim, a escolha acadêmica é uma escolha de um perfil de profissional que, na minha visão, acaba sendo mais conservador e não mais agressivo. Eu queria só aproveitar, porque assim, a gente já se apresentou num outro vídeo e o Leonardo acabou não se apresentando. Então acho que é legal do Léo contar um pouquinho dele, que nem você falou, contar um pouquinho da experiência dele, porque realmente você é fora da curva, e a gente fazer um comentário sobre as pessoas que você conhece, como é que elas são que estão na curva. Então, eu tenho 19 anos, já fazem 2 anos que eu trabalho. Hoje, assim, eu tenho vários amigos que nunca pensaram em trabalhar, né? Eu tenho muitos pais de amigos que eu conheço que não incentivam de maneira alguma o filho a trabalhar. Não acho isso errado, tá? Eu não sou ninguém para ficar julgando a criação de cada um, né? Mas assim, eu sempre fui criado da seguinte maneira: você tem que acordar cedo, você tem que correr atrás do teu sonho, você tem que trabalhar, você tem que ter experiência, você tem que viver realmente isso, mas também nunca deixei de lado a parte do estudo. Então, assim, eu sei que uma coisa complementa a outra. Então, na verdade, assim, até fazendo um gancho aqui, uma coisa que você comentou no começo do vídeo. Vou fazer um gancho no Fred aqui, vai. Uma coisa que você comentou no começo do vídeo. Essa geração nova, ela Você falou da geração antiga, que ela queria uma estabilidade de emprego, então ela queria ficar a vida inteira numa empresa. E hoje em dia, nessa nova geração, o pessoal, eles acabam pingando muito de uma empresa para outra, ou porque... Verdade. Existem 2 casos, né, que eu vejo, assim. Ou porque eles realmente não têm interesse em trabalhar. Então, eles estão ali porque ou o pai e a mãe obrigou eles a estarem ali. E eles têm que estar ali porque às vezes precisam de dinheiro ou algo de dinheiro, mas não gostam de trabalhar. E existe o outro lado, que são os jovens que são realmente, digamos assim, um pouco mais ousados e um pouco mais, como que eu posso falar... Eu gostei dos ousados. Ousados, né? Gostei dos ousados. Dinâmicos, talvez. Exato. Então, essas pessoas, elas almejam sempre cargos maiores, ou almejam ganhar mais, almejam ter uma qualidade de vida melhor. E essas pessoas, elas pingam, às vezes, de empresa para empresa, buscando realmente novas oportunidades de trabalho, né? Então, hoje eu vejo esses 2 lados no mercado de jovens. Então, o jovem que não quer nada com nada, apenas está trabalhando porque precisa. E o jovem que realmente quer crescer dentro de uma empresa, ele quer mostrar que ele pode fazer aquilo e ele tem capacidade de fazer aquilo. Mas será que tem esses jovens? Existe, com certeza. Eu concordo, tem bastante. Concordo. É um volume menor, né? Exatamente. Isso é consideravelmente pequeno no mercado de trabalho. Mas dentro da empresa, por exemplo, do meu pai, a gente tem casos disso. Então, por exemplo, você citou o caso do João. Nós temos um funcionário hoje que tem 20 anos de idade. Ele entrou na empresa para fazer parte de vendas, então a gente trabalha com logística, ele fazia parte de vendas e logística, ele começou a fazer a parte interna, começou a aprender tudo, começou a se interessar pela parte de logística, fez cursos da parte de logística, ele já subiu, digamos assim, o conhecimento dele dentro da parte de logística, com correios principalmente, é muito avançado. Tá? Então, hoje se você botar um gerente de uma agência de correios e botar o João do lado, assim, o conhecimento deles técnico é idêntico. Sério? Ele sabe muita coisa, Mas justamente foi vontade dele Exatamente. De correr atrás. Ele pegava, ele não tinha horário, ele saía da agência, fazia seu horário de serviço e ia para os cursos noturnos que existiam, que a gente proporciona esses cursos. Então ele estudava, fazia parte de toda, assim, digamos... parte de conhecimento pessoal. Para ele era mais importante ele ter o conhecimento pessoal que iria agregar na vida inteira dele do que um conhecimento momentâneo que talvez faria ele ganhar... É exatamente o que a gente falou. Talvez faria ele ganhar dinheiro rápido, porém não fosse satisfazer ele como pessoa, né? Então ele investiu muito na carreira dele a longo prazo, eu vejo isso. Então ele sabe muito da parte técnica, porém agora a gente já está trabalhando com ele de uma outra maneira, parte de consultoria, conversar com pessoas. Então o João é uma pessoa que vai ficar muito completa. Então, mas e ele tem muito interesse em ser completo. É exatamente isso que eu estou falando. E existem outras pessoas dentro da nossa própria empresa que você coloca ela para fazer atendimento de caixa. E essa pessoa ela vai ficar das 8 às 6 fazendo atendimento de caixa.
e não almeja fazer outra coisa. Esse é exatamente o ponto, Léo. Ela está realmente acomodada a fazer o atendimento de caixa. Para ela tá bom fazer o atendimento de caixa. Entendeu? Então, nessa geração eu vejo essas duas formas de trabalho. Mas eu acho que esse é exatamente o ponto, sabe? Você puxou um negócio aqui que eu queria já lançar a pergunta pra você de volta, mas a questão é o seguinte: a gente fala que o problema é a geração nova, porque é a geração soft, né? A geração que é uma geração fraquinha, que não quer saber de trabalhar, vai sair de casa aos 30 anos. Agora, vamos pensar o seguinte: vocês conhecem adulto preguiçoso? Ou o adulto não é preguiçoso e pronto? Conheço bastante. Vocês conhecem idosos que são preguiçosos? Sim. Menos. Será que é menos? Justamente, no meu círculo é um pouco menos. A sensação que eu tenho é que, assim, querendo ou não, né, você tem uma facilitação de equipamentos, processos, softwares, tá tudo muito, muito mais na mão. Né? Isso a gente não tem como negar. Porque antes as nossas avós, quando não tinha máquina de lavar, elas batiam roupa no tanque. Né? Mas batiam porque tinha que bater também. Senão não ia ter roupa. Mas aí que tá. Mas ia bater na pedra, não tem problema, mas tinha que ter algum lugar. Eu concordo, mas assim, o fato de você ter vários processos para poder facilitar a tua vida, né, te dá mais tempo para você tomar, sei lá, outras decisões, outras coisas que você quer fazer. Mas é aí que as pessoas acabam se acomodando. Exatamente. Então, assim, a geração jovem, ela já tem várias coisas que a gente não tinha. Eu sou da época que você tinha que entregar trabalho de escola em papel ao máximo. Eu também sou dessa época. Meu Deus do céu, assim, que velharia vocês dois, meu Deus do céu. E você não, Nem Felipe. eu. Nossa, eu não sou, nem peguei nem direito retroprojetor, gente. Assim, Meu Deus, apesar de somos nós mesmos, apesar né, de eu Fred? ter desaprendido tudo, na minha primeira série do ensino fundamental tinha aula de caligrafia. Exatamente, tinha caligrafia. Mas o meu ponto é o seguinte, gente, pra colocar uma conclusão no negócio. Eu acho que tem gente antiga, né, gente mais velha que é preguiçosa, e tem gente mais nova que é preguiçosa. Mas eu lanço pra vocês o seguinte: de quem é a culpa? Tá? De quem é a culpa disso tudo? Porque você pensa o seguinte: a gente falou do sistema educacional formal, né, como universidade e tudo mais, mas eu vejo assim, olha, se a pessoa, né, se o jovem hoje, ele é mole, não é culpa do pai? Não é culpa da mãe? Não é culpa da família? Não é culpa da sociedade que deixa ele ser assim? Por exemplo, o cara vai sair de casa aos 30 anos. Pô, como é que o pai deixa esse negócio? Expulsa o moleque de casa. Faz o cara ir trabalhar, faz o cara fazer essas coisas. Que nem o Léo falou, tem gente lá na minha universidade que não trabalha, não tá nem aí pra trabalhar, vai terminar a faculdade e não vai trabalhar, ou sei lá, vai começar a trabalhar depois da faculdade. E não tá nem aí pra faculdade também. E não tem nem aí pra faculdade também. Então assim, eu acho que é muito de pessoa pra pessoa. Não é questão exclusiva de jovem, porque eu conheço muito adulto que não tá nem aí pra vida também. Né? Só a gente começar a ver por aí, pô, um bando de vagabundo que tem aí não fazendo nada. Mas ao mesmo tempo, se a gente for ver, quem que devia estar orientando esses jovens? Não é só o sistema educacional formal, a gente falou dos professores que às vezes não têm experiência na área, mas e os pais também? É muito fácil ficar as pessoas adultas reclamando das pessoas mais jovens. Ah, meu filho não faz serviço de casa, meu filho não faz a tarefa, meu filho vai pra faculdade e não trabalha. Faz tudo pra ele. Não é só culpa dos aplicativos, é culpa dos pais. Léo, de quem é a culpa? Eu acho realmente que a culpa não é apenas dos pais, a culpa é de uma geração que chegou agora. Os pais, eles já estão numa geração que foi começando a surgir tecnologia, então eles foram começando a se acomodar um pouco mais, né? O processo começou a ficar um pouco mais fácil, eles começaram a dar uma condição melhor para a família, e a partir dessa condição melhor que eles começaram a dar para a família, eles falaram, cara, o que eu passei, meu filho não precisa passar. Exatamente. Tem vários artigos que falam sobre isso. Exatamente. Só que o que ele passou fez ele ser quem ele é hoje. Ele sabe tudo que ele teve que fazer para chegar ali, ter a casa dele, ter o carro dele, pagar a conta dele. Ele sabe exatamente o que ele sofreu lá atrás para chegar onde ele chegou. E daí ele freia isso no filho. Exato. E daí o filho não tem essa experiência, e daí não tendo essa experiência, ele quer cada vez mais de mão beijada, fácil, sem esforço, porque afinal foi sempre assim. Então fica fácil, porque daí você fala, o rapaz não sai de casa aos 30 anos de idade. Por que ele não saiu de casa? Porque a família dele tem uma situação financeira razoavelmente boa, né, pro cara para manter um filho em casa até os 30 anos de idade deve ser boa, né, então acho que daí o filho pensa assim, eu vou sair do conforto da casa dos meus pais para ter uma ralar. condição
pior. Exatamente. Porque ele não vai ter condição de ganhar para se sustentar naquele nível que o pai sustenta. E daí para ele é confortável, né? Só que outra coisa, ele pode ganhar para se sustentar no nível que o pai dele sustenta ele. Ele tem que trabalhar. Porém, ele não tem a ambição de trabalhar, de chegar lá na empresa e falar assim, cara, eu quero fazer isso porque eu quero viver a vida que eu tenho com meu pai, ou melhor que a vida que eu tenho com meu pai. Pra eles está muito cômodo hoje em dia você viver com os teus pais. Eu não vou falar que eu sou uma exceção, que meu Deus, vou sair de casa ano que vem, não sei o quê. Não, eu vivo com meu pai, mas assim, eu tenho meu dinheiro, eu faço minhas coisas, né? Graças a Deus hoje eu não preciso ficar pedindo dinheiro pro meu pai, eu pago as coisas do meu carro, eu pago, né? Então, eu tenho a ambição pra chegar e falar assim, pai, eu quero trocar de carro. Eu tô guardando dinheiro, quero trocar de carro. Mas tem muito jovem que não. Fala, pai, puta, eu queria um carro, não sei o que. O pai vai lá, compra um carro novo pro pai, né? Deixa o antigo pro filho e o filho se acomoda naquilo ali e fica 5, 10 anos. Eu tô dando um exemplo de carro como, né? É um bem material, mas assim, isso ele pode levar pra vida inteira dele. Qualquer coisa. Eu tenho assim, perspectiva sobre dois, digamos, clusters dentro desse grupo. Tem o cluster realmente que não quer nada com nada, assim como na nossa geração tem e na anterior também tinha. Sim. E tem o cluster que não é que eles são soft, eles são diferentes. E aí, na nossa geração e também na anterior, essa diferença acaba sendo entendida como um certo grau de moleza, não porque de certa forma há uma expectativa do tipo, eu fazia as coisas de um determinado jeito e enxergo que para aprender o que eu aprendi, precisa fazer as mesmas coisas da mesma forma. Obrigado, muito bom, carona. Bom estar aqui com vocês. Agradeço muito a presença de vocês. E galera, até o próximo Carona do Empreendedor. Falou!